Oi, o meu nome é Bruna e o meu primeiro vídeo aqui no canal vai ser de uma naninha que está fazendo o maior sucesso. Você pode produzi-la tanto para menino como para menina. E além de todo o passo a passo, eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo o molde com todos os detalhes para que você possa produzir essa peça. Então vamos lá? Então, para fazer essa peça, a gente vai precisar de alfinete, linha nas cores dos tecidos, tesoura para tecido, tesoura de picote, caso você tenha, caneta mágica, abridor de casa, enchimento acrílico, papel termocolante, os tecidos nas estampas que você preferir e a máquina de costura. Então, os tecidos que eu estou usando aqui são todos em tricoline. De todas as laninhas que eu fiz, eu achei que o tricoline foi o tecido que ficou mais confortável para uma naninha. Então, aqui eu estou usando o palha, o marrom e o preto. E depois um tecido principal, que vai ser o destaque, né? E um outro para compor. Aqui no meu caso eu estou usando rosa, mas ele poderia ser um poá, um xadrez, um listradinho. Aí fica a critério de cada uma de vocês. Então, com o molde que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você vai riscar no tecido no lado avesso e já vai deixar as marcações de braço, perna e orelhinha marcados aqui para a gente depois poder posicionar as outras peças certinho. Aqui eu traço uma reta na onde eu começo a riscar o molde para agora a gente poder unir essas partes e passar a costura de forma que ela fique bem retinha. Então, a gente alfineta dessa forma, confere se tá aqui certinho aqui atrás. Dessa forma, passando a costura aqui, ela vai ficar bem retinha. A gente vai fazer isso nessas duas peças. Aqui. Vai passar a costura. A orelhinha, a gente vai riscar no tecido principal e no tecido que tá compondo com ele. Vai colocar frente com frente, alfinetar e passar uma costura toda aqui na volta da marcação que a gente fez. Todas as marcações desse molde, a gente vai riscar no tecido e deixar o espaço para costura. Então, a gente não vai cortar rente, a gente vai cortar sempre com 1 centímetro para depois a gente ter a margem de costura. Os bracinhos e as perninhas, eu fiz todos no mesmo tamanho. Então, você pode dobrar o tecido, riscar ele na dobra, e depois que você riscar e alfinetar, você vem cortando aqui embaixo, só pra gente poder costurar e depois desvirar essa peça. Então, aqui é a mesma coisa, vamos passar a costura em toda a volta das perninhas e dos bracinhos, e pra gente poder vir pro próximo passo. Agora eu estou aqui com todas as peças costuradas, da forma que eu havia mencionado para vocês. E agora, com a tesoura de picote, ou se você não tiver, você vai cortar e vai dando piques nas partes arredondadas, para que a hora que a gente desvire essa costura, ela fique bem certinha. Então, aqui, como eu tenho a tesoura de picote, eu já vou fazendo a limpeza na costura e já vou deixando ela certinho para a hora que virar, ela ficar bem redondinha. Então, a gente vai fazer isso em todas as peças e a gente vai desvirá-las também, para poder encher com o enchimento acrílico. A gente tira esse excesso de linha e vai ficar assim. Então, a gente vai fazer isso com todas as peças, inclusive as orelhinhas. Na parte da roupinha, a gente vai passar com o ferro para poder abrir essa costura, ou no caso que eu tô usando a caneta mágica, eu vou abrir ela assim, só pra gente poder vincar ela um pouco
e não apagar o nosso molde que já tá riscado. Então, a gente vem vincando ela aqui, que também dá certo. Só pra gente poder abrir e ela ficar bem certinha aqui atrás. Para quem quiser colocar uma etiqueta, então aqui é o momento. Geralmente eu coloco a minha aqui nas costas. Então, eu escolho uma peça e coloco a minha etiqueta bem centralizada aqui. Então, eu vou cortar todas essas peças e a gente já vai dar o segmento aqui para enchê-las. Então, agora eu tô aqui com as minhas peças já recortadas, com a tesoura de picote, as orelhinhas. Mas para você que não tiver a tesoura de picote, a hora que chegar aqui nessa parte arredondada, você vem dando pique com a tesoura comum. Também vai fazer o mesmo trabalho. Aqui eu já fiz a aplicação da minha etiqueta, na parte que vai ser as costas. E agora aqui a gente vai deixar um pouquinho de lado por enquanto, pra gente dar continuidade aqui no rostinho. Eu já passei o termocolante no coraçãozinho, nos olhinhos e no focinho. Então, já tá com o papel, vai estar tudo no molde certinho essas peças que você vai recortar. E com a ajuda do molde, a gente vai colocar ele embaixo do nosso tecido já riscado certinho. Vai posicionar para ele ficar bem certinho, ó. E aí, a gente vai posicionar o narizinho, os olhinhos, tudo certinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. A gente vai colocar bem certinho. O olhinho aqui que vai aqui por cima, a gente vai um pouquinho no rumo, porque como já tampa, né, a gente não consegue enxergar. Então, a gente aplica o olhinho de lá primeiro, para depois a gente poder ter mais ou menos uma altura que vai ficar o de cá. Então, a gente aplica ele, e aí a gente já vai ter uma ideia melhor de onde ele vai ficar estabilizado. Então, a gente vem aqui, deixa eu pegar minha régua aqui, minha outra régua tá lá pra lá. Vamos posicionar ele aqui mais ou menos, ó. E aí, a gente vai conseguir colocar no lugar certinho, na mesma altura. Certinho, ó, tá vendo? Aí, agora a gente coloca o focinho, pra gente poder fazer o ponto caseado logo em seguida aqui tudo nessa peça. O coração também tem marcação, tá? Só não tô enxergando tanto porque o tecido é estampadinho, então dificulta um pouco da gente enxergar, mas ele tá mais ou menos aqui. Então, a gente também já vai fazer a colocação dele. E já vai fazer o caseado em todas as peças. Deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se aponta. Isso. É aqui que ele vai ficar. Pronto. Já podemos tirar o molde. Agora, olha como que ele tá ficando. Ele não, né, gente? Ela. Ai, que gracinha. Aí. Então, agora, a gente vai pegar as cores certinha das linhas, rosa, preto, marrom, e vai vir fazer todo o caseado aqui nessas peças. Bom, então aqui eu vou começar pela cor marrom e vou fazer toda essa volta aqui. Então, a primeira já foi. Agora, a gente vai trocar a linha e ir para preto.
Bom, meninas, então, aqui já tá tudo pronto, já tá todo caseado, os olhinhos, o focinho e o coração. E aproveitando que a minha linha da máquina ainda está rosa, que eu tava terminando aqui, a gente vai fazer o lacinho que vai na cabeça do cachorrinho, dessa naninha. Então, a gente vai pegar a tirinha aqui de 3 centímetros de largura, e a gente vai vincar um pouquinho para dentro dos dois lados e passar o ferro, para a gente poder passar uma costura, mas essa costura é só para dar um acabamentinho mais bonito, porque ele vai ser colado ali no laço e não vai aparecer a parte de trás. Então, a gente só vai fazer 2 costurinhas só para na parte da frente ficar mais bonitinho. Então, eu vou vincar ela e já mostro para vocês como que vai ficar. É mais ou menos isso, ó. Eu só dobrei, espécie de um viezinho. Eu só dobrei e vinquei com o ferro. E agora eu vou passar 2 costurinhas aqui rente às laterais para poder dar um acabamento no lacinho. Então, vamos lá. Então, ó, seria isso, ó. Seria um pespontinho só para dar um acabamento ali na hora que a gente for colocar no lacinho. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Seria isso aqui. Só pra... Isso aqui vai ficar tampadinho assim, só pra dar um acabamento no lacinho. A gente vai dobrar, ele tem 16 por 8, por 9. Então, a gente vai dobrar ao meio e vai passar uma costura. Vou passar o ferro aqui pra acertar. Então, a gente vai passar uma costura aqui nos 3 lados, ok? Então, vamos lá. Ó, ficou assim. Aí, a gente pode limpar ela. A gente vai fazer uns vizinhos assim, nos cantinhos, pra poder ficar mais bonitinho o laço depois. Tirar essa linha. Se você quiser cortar um pouquinho mais certinho também, pra ficar bem bonitinho. E aí, a gente vai abrir com o abridor de casa esse laço aqui. A gente vai encontrar o meio dele. A gente vai encontrar o meio dele. Dar uma vincadinha com o ferro, só pra gente saber o centro dele certinho, tá vendo? Aí, a gente vai pegar só um tecido, não vai beliscar os dois. E a gente vai abrir. Pode até abrir só um pedacinho, até você conseguir chegar com a tesoura, pra gente poder desvirar essa peça. Então, a gente vai fazer isso aqui. E vai virar ela. Pra ela ficar com um acabamentinho bem legal. Esse lacinho aqui, você pode usar ele em diversos trabalhos que você for fazer, porque ele cabe em bastante coisa, numa bolsinha, numa necessaire que você for fazer, você pode produzir um lacinho desse que ele fica super bonitinho, super delicado. Com a ajuda de uma agulha de mão, a gente vai fechar aqui essa abertura por onde a gente desvirou. Só para ela poder ficar mesmo mais fechadinha, assim, sem beliscar a parte da frente. Agora, a gente vai definir novamente esse meio certinho, só pra gente poder formar o laço. A gente vai já vir com a mesma agulha, assim, de trás, ó. E a gente vem aqui nesse centro que a gente determinou e vem fazendo
tipo uma espécie de um alinhavo, ó, pra gente poder formar o laço. Aí a gente dá a volta aqui pra dar um acabamentinho nele. E aí a gente já pode passar a linha aqui pra trás, da frente do laço pra parte de trás, onde tem o... Ó. E aí a gente arremata. Ó. Temos um laço. A parte de trás eu vou fazer com cola, então eu vou usar a cola quente. Eu vou dobrar, vou fazer uma dobrinha aqui, só pra ficar sem ter o risco de desfiar. A gente cola ele aqui, começa na parte de trás, dá a volta. Chegou aqui atrás de novo, corta na onde a gente achou que já dá certo, dobra novamente. E ele vai ficar um laço assim, ó, com um acabamentinho bem legal. Então, aqui eu vou usar a cola mesmo. Como que ele ficou? Ficou bem bonitinho. Se ficar tortinho de um lado pro outro, a gente ajeita aqui com a faixinha, fica tudo certo. O acabamentinho dele fica bem legal, fica tudo embutidinho. Atrás tá assim, ó. A frente tá assim. Certo? Bom, então agora é a hora que eu vou desvirar todas essas peças e encher. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o enchimento das perninhas e dos bracinhos e como eu vou fazer da orelha. Eles são diferentes o tipo de enchimento. Então, eu desviro na mão mesmo, mas a orelha é mais simples, né? Mas a parte das perninhas e dos bracinhos acaba sendo um pouquinho mais chatinha. Mas aí a gente já desvira, já passa, já acerta, deixa ela bem redondinha. E aí a gente já vai encher, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai encher essa peça. Uma cutucadinha com a tesoura bem de levinho pra não machucar. E vai ficando assim. Bom, meninas, então eu já estou aqui com o meu enchimento e com as minhas peças todas viradas. Ó. A orelha, a gente vai encher ela, mas a gente vai colocar só um pouco de enchimento. A gente não quer que ela fica muito cheia. A gente quer que ela fica só fofinha. A gente quer que ela fica fofinha, mas não cheia. Então, a gente vai colocar só um pouquinho. Dar uma empurradinha lá pro final. Dar uma amassadinha nela. E se quiser, eu costumo fazer isso. Eu dou até uma amassadinha nela com o ferro depois que eu coloco pra ela ficar. Então, ela fica fofinha, porém, ela não fica cheia, muito cheia. Fica só um pouquinho. Ó. Aí ela vai ficar assim, tá vendo? Ela fica cheinha, fofinha, mas ela não fica cheia. Só um pouquinho de enchimento. Agora, o bracinho e a perninha, aí a gente vai colocar bastante pra ficar bem durinho mesmo. Ó. A gente vai colocar assim, ó, bem, pra ficar bem durinho assim, ó, bem fofinho. Aqui, a gente vai colocar, geralmente eu coloco 10 centímetros para as perninhas e 8 centímetros para os bracinhos. Então, a gente enche mais ou menos num ponto que dê esse tanto. Então, a gente só mede assim para saber se
Então, para vocês verem, aqui tá a diferença do enchimento dos bracinhos, ó. Aqui eu enchi ele com 10 centímetros e aqui com 8, ó. Então, aí dá uma diferencinha. Então, com 8 a gente vai usar no braço e com 10 a gente vai usar nas perninhas. A gente vai pegar a parte da frente e a gente vai montar da seguinte forma. Aqui tem as marcações, da onde a gente vai posicionar os bracinhos, as orelhinhas. Então, a gente vai, por aqui, a gente vai olhar a marcação. A marcação, ela tá um pouquinho menor do que realmente é o tamanho da orelhinha no caso. Mas é só você dar uma centralizadinha, tá? A estampa principal, a gente vai colocar virada para cima, desse jeito aqui. Então, tá aqui a estampa principal, a estampa da orelha vai ficar nesse mesmo sentido. Porque depois, na hora que a gente costurar, ela vai ficar assim de ladinho. Então, a gente vai olhar aqui. A gente coloca um pouquinho, meio centímetro, 1 centímetro acima da margem que tem ali atrás. E a gente alfineta. A gente vai vir com a outra fazer a mesma coisa. Deixa eu cortar aqui, tem uma sobrinha de material. Então, aí a gente vai vir posicionar a outra, ó. A gente centraliza. E aqui, agora, eu vou fazer uma costura de segurança. Tanto nas orelhinhas, ó. A gente posiciona elas assim, uma por cima da outra. Então, eu vou fazer uma costura de segurança só pra gente ficar mais seguro na hora de alfinetar. E essa costura a gente faz bem aqui na pontinha para depois, a hora que a gente costurar aqui, ela não ficar aparecendo. Então, a gente vai pegar os bracinhos, que são os menores. Deixa eu ver, cadê meus bracinhos? São esses. A gente vai fazer a mesma coisa, vai posicionar. O bracinho, eu posiciono ele tombadinho para dentro. O bracinho, ele sempre vai estar marcado bem aqui na divisa do coisa, então você não precisa se preocupar muito em ficar olhando, porque ele vai estar sempre aqui bem começa sempre na roupinha. Então, é só você posicionar ele e um alfinete. O outro, a mesma coisa. Eu já posiciono ele tortinho mesmo, para a hora que a gente costurar o bracinho dele ficar um pouquinho mais para baixo. Então, a gente alfineta aqui, tá vendo? E agora a gente vai colocar as perninhas dela. Menininha. Alfineta também. E aí a gente vai passar essa costurinha só pra segurar todo mundo aqui. Bonitinho, quietinho. Sempre vai dando uma olhada pra ver se tá tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Se você quiser medir também, você pode medir pra ver se tá tudo certinho. Mas esteticamente, você olhando assim, né, você consegue ver que tá tudo no mesmo padrão. Então, aqui eu já tô com todas as costurinhas de segurança prontas. Lembrando que sempre fazer depois do risco do molde, para a hora que a gente fechar ela toda, não aparecer a costura lá para fora. Então, agora, a gente vai colocar a outra parte aqui, alfinetar toda a volta e passar uma costura em toda a volta. A gente está chegando na reta final da nossa laminha. Aqui eu deixo uma abertura de mais ou menos aqui para baixo desse bracinho aqui. Então, eu já começo a alfinetar aqui, mas sempre lembrando que a hora que eu estiver terminando, na hora de iniciar a costura e terminar,
Aí aqui não tem tanto problema, você pode seguir um risco só no caso de cima, não precisa bater certinho com o de baixo. Só atando as duas dentro da costura, tá tudo certo. Por exemplo, aqui a gente dá uma conferida, ver se vai bater tudo certinho. Alfineta, ver se tá sobrando um espacinho lá atrás, legal. Não, você vai passar essa costura. Caso você queira também, você pode colocar um alfinetinho aqui para prender. Ó, você pode colocar aqui assim, prendendo aqui, prendendo o bracinho e a perninha, só para eles ficarem mais, as orelhinhas, o bracinho e a perninha para eles poderem ficar mais acomodados ali dentro. E vamos terminar de alfinetar pra gente poder fechar ela. Então, aqui tá a nossa peça alfinetada. Primeiro, a gente vai passar a costura, para depois a gente cortar esse excesso de tecido aqui das perninhas. Então, eu vou começar, eu sempre começo por aqui. Então, eu já começo um pouquinho antes do bracinho e vou. A hora que eu chego aqui, nesse ponto aqui, eu faço a curva e deixo até o bracinho aberto pra gente desvirar a peça. Então, vamos lá. Então, foi assim que ela ficou, depois da gente ter passado a costura toda. Agora, a gente vai desvirar a peça. Ah, antes disso, vamos fazer o piquezinho aqui, eu sempre esqueço. Pra ela ficar com a pontinha mais bonitinha. E aí, a gente vai desvirar. Desvirando, a gente... Ah, esqueci de tirar os alfinetes. Senão a gente se machuca. Deixa eu procurar aqui. 2, falta 1. 3. Agora a gente pode... Desvirando, a gente também já dá uma passadinha nela. Ela dá uma amarrotada mesmo. Tira a orelha. Então, ela fica assim, ó. Toda engraçadinha. Arrumar as quinas ali. Certinho. E vamos também dar uma ajeitadinha aqui em cima. Ó. Ah, aqui eu costumo fechar a mão, tá? Essa abertura aqui, mas quem quiser fechar na máquina também não tem problema. Essa aqui tá mais fina. Agora a gente ajeita e vamos passar ela. Ó, então tá aqui a peça passada. Olha que lindinha que ela já tá ficando. Por isso que a orelhinha sempre tem que seguir aqui, porque a hora que a gente costura, ela já fica aqui na frente, assim, ó, com a parte principal. Então, agora é só encher. Pegando o enchimento aqui, e já vou começar a colocar. Nossa, põe tudo, menos o enchimento. A gente já vai empurrando ele lá pra trás, vai acomodando. Gente, olha que boneca. Não, muito fofinha, não. Agora a gente vem e coloca bem fofinha. Eu colo, como eu falei pra vocês, eu colo mesmo com a cola, porque eu acho que aí não fica pendurado, fica mais
fica mais certinho, não fica caindo, às vezes a costura não fica muito forte. Então, eu vou colar aqui, perto da orelhinha esquerda. Um pouquinho de cola é suficiente. Ó, segura um pouquinho até ela colar bem direitinho. Olha como ficou linda a nossa naninha. Bom, gente, é isso. Eu vou dar os meus pontinhos agora. Esse é o resultado aqui da nossa naninha. Ela fica assim, bem fofinha, bem bonitinha. Bom, então esse foi o nosso primeiro passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curta, compartilhe nos grupos de costura e se inscreva no canal, para que eu possa trazer outros projetos como esse. E se você fizer esse projeto, compartilhe nas redes sociais com a hashtag BrunaFioco, para que eu possa acompanhar o trabalho de vocês também. Um beijo, muito obrigada e até a próxima!